Olá, estamos começando mais um Nutri Vida e hoje vamos falar sobre suplementação alimentar. Eu sou Larissa Amorim, nutricionista, e hoje trouxe a Bárbara. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada, Larissa. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. A Bárbara, ela é farmacêutica, nutricionista e especialista em nutrição esportiva e fitoterapia. Então vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que é tão discutido, né, Bárbara, que as pessoas têm tantas dúvidas e muitas vezes fazem algumas escolhas não tão legais. Vamos começar falando o que são os suplementos alimentares e qual a diferença entre eles e os medicamentos. Suplementos alimentares são justamente através, né, como diz o nome, são complementações de nutrientes relacionados à alimentação. Quando existem as carências nutricionais, as necessidades de suplementação, de aporte de nutrientes, é utilizado o suplemento alimentar. Na regulação da Anvisa, ele é registrado o suplemento alimentar como alimento. Diferente do medicamento, que vem para auxiliar tratamentos, prevenção de doenças e a própria cura da doença. Daí são classificados como medicamentos. Ótimo. E existe uma diferença de absorção ou de finalidade entre o suplemento em pó e os suplementos em cápsula? Existe essa diferença? E quando que é mais indicado um ou outro? Na verdade, não existe uma diferença na absorção, por assim dizer. Vai dependendo do volume a ser ingerido, indicado pelo profissional, né? Seja um médico ou um nutricionista. E a cápsula ou em pó vai ser pela melhor adaptação do paciente. Às vezes o paciente tem que tomar uma gramagem muito grande, então às vezes são muitas cápsulas e traz uma dificuldade de deglutição. E daí se utiliza na forma em pó para fazer um preparo de uma mistura e tornar mais fácil a ingestão. Ah, legal. E quem realmente precisa suplementar? Quais são, assim, as principais pessoas que mais se beneficiam com o uso dos suplementos alimentares? Existe um grupo ou não? Na verdade, o suplemento alimentar, como a gente vem falando, ele vem para corrigir uma necessidade nutricional. Muitas vezes, essa necessidade nutricional é por uma etapa de vida. É um recém-nascido que precisa, às vezes, suplementar uma vitamina A para melhorar a acuidade visual. Às vezes, é um processo de gestação que você precisa melhorar aportes de nutrientes para que não haja nenhum malefício para a mãe ou para o desenvolvimento do bebê. Então, o idoso, que já não tem uma capacidade absortiva, né, pelo próprio envelhecimento, pela fase de vida, então a gente usa essa suplementação. Usa esse suplemento alimentar para corrigir carência nutricional, para pessoas que têm, por exemplo, fez cirurgia bariátrica, precisa ter um aporte, né, uma correção, às vezes, de nutrientes. Indivíduos que não consomem carne, os veganos, eles têm deficiência na grande maioria, precisa suplementar a vitamina B12. Então, são várias indicações. Então, assim, a gente fala pela etapa de vida, a gente fala pela necessidade nutricional, seja por uma carência ou pelo um tratamento que a pessoa vinha estar fazendo. E também, dependendo, né, que nem eu falo, na minha área, né, de suplementação esportiva, praticante de atividade física. Aumento da necessidade, né? Justamente, esse aumento da necessidade, seja de gasto energético ou pela uma atividade física em específico, então a gente utiliza suplemento alimentar com esse intuito. Ah, legal. Quais os exames? Existem alguns exames que a gente pode fazer ou solicitar para que essa pessoa faça para detectar essas deficiências nutricionais que justifiquem o uso desses suplementos, como você disse, né? Pessoas bariátricas, pessoas que estão sentindo algum sintoma, fazer alguns exames vão ajudar nessa escolha, na melhor escolha do suplemento alimentar? Justamente. Então, a suplementação alimentar, ela deve ser utilizada de uma forma bem orientada, por um profissional de saúde adequado. Então, essa é a primeira base. Nada de escolher o que está no mercado ou que a internet está mostrando ali. Nossa, por exemplo... O vizinho está usando. Nossa, eu corro, minha vizinha corre e ela está usando creatina. A gente sabe dos benefícios que são divulgados, dos suplementos, mas será que para ela é necessário? Então, quem que vai ser a melhor pessoa para indicar? Então, um profissional da saúde. Então, essas indicações, elas vêm detectadas
pela avaliação clínica, às Sim. vezes do paciente. Então a gente fala na nutrição que a clínica é soberana, mas quando a gente é bem acompanhado, as necessidades elas são acompanhadas, elas são mediadas através de exames laboratoriais, perdão. Então assim, eu preciso saber, estou me sentindo cansada, fraca, será que é uma anemia? Bom, como é que eu posso detectar? Então é o exame laboratorial é que vai fazer realmente a mensuração do nutriente a ser ofertado, se há uma necessidade ou não. Existe algum risco de fazer uma suplementação e quais seriam esses riscos de suplementar sem a base desses exames laboratoriais? Existe, porque às vezes a gente está passando, tem um sintoma clínico, né, e não fez um exame para realmente fazer a real detecção de uma carência nutricional e faz, então tá, estou me sentindo cansada, estou supondo que seja uma anemia. Né? E aí começa a utilizar, por exemplo, o ferro para tratamento de anemia. Mas a gente sabe que existe também a hipervitaminose. Sim. Então, existem danos, prejuízos para a nossa saúde, porque os nutrientes são muito bem-vindos, a suplementação ela é muito bem-vinda e necessária, ela vem cada vez mais ganhando essa notoriedade na internet ou mesmo no mercado, que vem se atentando a essas necessidades, né, ao consumo que as pessoas andam fazendo. Sim. Mas ela tem que ser criteriosa, porque o excesso de vitamina, ou de vitaminas ou nutrientes, eles podem gerar danos à saúde. Pode gerar dano renal, você pode estar prejudicando, por exemplo, a sua visão, entre outros fatores, né, entre outras doenças correlacionadas, que você achar, eu estou tomando só uma vitamina e isso não vai me prejudicar. A pessoa tem aquela ideia assim, disso é natural. Vitamina é natural, posso tomar, isso não vai me fazer nenhum mal. Né? Mas pelo contrário, se a gente já está às vezes com uma quantidade de ingesta alimentar da própria alimentação boa, adequada, né? Eu gosto sempre de trazer o exemplo da proteína, né, Bárbara? Às vezes a pessoa está lá suplementando a proteína, o whey tão famoso, mas está suplementando, por exemplo, numa refeição onde ele já tem um aporte proteico legal. Justamente. Às vezes, ele está utilizando a suplementação num horário indevido, que ele poderia, às vezes até tem a real necessidade de uma suplementação, porque se identifica com um grupo, né, determinante de prática de atividade física, mas não sabe realmente a quantidade de uso, que é importante, que o melhor horário, né, qual a melhor indicação. Porque no caso da proteína mesmo, eu até brincava com uma amiga esses dias, está fazendo xixi caro, né? Por quê? Está fazendo cocô caro. Por quê? Porque está consumindo num horário em que o corpo não vai conseguir captar tudo isso e vai ser uma perda de dinheiro que não faz sentido e ainda um risco de dano renal, né? Justamente, a saúde. Tá. Suplementos, eles podem interagir entre eles com algum medicamento ou não existe a possibilidade dessa interação? Como funciona? Eu acho muito legal essa pergunta. Acho ela pouco discutida e falada. A suplementação de nutrientes, né, que seja por vitamina ou macronutrientes, como suplementos de carboidrato ou proteína, eles têm interação sim, dependendo da medicação que a pessoa está tomando. Então, eu vou dar um exemplo assim. A vitamina K, hoje, ela é muito utilizada para auxiliar na absorção da vitamina D, né? E a vitamina K, dependendo da dose, ela faz interferência com quem faz o uso de anticoagulante. Sim. Então, que é um risco gravíssimo. Gravíssimo. Então, esse é um dos exemplos do que, por exemplo, por isso é tão interessante e procurar um profissional, porque quando a gente faz a anamnese de um paciente, quando a gente faz aquela entrevistinha, você faz o uso de um medicamento, né? Você está tomando alguma coisa, porque a gente já vai ali, a interação droga-nutriente. Né? Então, assim, a gente já faz esse mapeamento para não causar nenhum tipo de prejuízo, né? E não ter nenhuma interferência em relação à saúde. E o que as pessoas precisam observar quando elas vão comprar um suplemento alimentar no rótulo? Tem algo que elas precisam prestar atenção? Existe alguma certificação que precisa estar atento? Porque hoje a gente sabe que virou uma indústria, né, Bárbara? A gente encontra diversos tipos de suplemento. Hoje você tem uma loja que trabalha especificamente com isso, armazém, e que você tem lá, sim, produtos de muita qualidade, mas infelizmente na internet a gente é uma terra de ninguém.
né? Então a gente encontra várias coisas. O que é importante a gente prestar atenção, além de procurar um profissional, mas na hora de comprar? É muito importante a gente falar isso, porque hoje a grande maioria da população, ela está sempre muito atenta à internet para fazer suas compras. Sim. E quando a gente vai usar um suplemento nutricional, quando não é nos indicado uma marca, né, o que acontece? A gente vai, muitas vezes pelo preço, ou muitas vezes pelo que está sendo divulgado. E uma das coisas que a gente tem que olhar, se a marca que a gente está comprando, ela tem um respaldo, eu falo de tempo de indústria, né, de marcas conhecidas. Então, assim, a primeira indicação, se você não tem nenhuma orientação sobre qual marca comprar de suplemento, tente ir por uma marca mais validada, mais conhecida no mercado. Quando você adquirir o seu produto ou estiver ali olhando ele nas gôndolas, seja de uma loja de produtos naturais, seja no mercado ou até na internet, é importante verificar a quantificação por dose, né? Isso eu acho extremamente importante. Porque se a suplementação ela está em cápsulas, quantas cápsulas realmente eu vou precisar ingerir? Porque tem lá, se a gente olhar lá o rótulo, tem lá a dose por tantas cápsulas. E aí tem que fazer essa continha, esse ajuste. Então, existem marcas que já são certificadas, que já estão no mercado. Então, a gente tem que estar atento. Por quê? Porque na internet, muitas vezes são comercializados produtos que não têm a regulamentação que é passado pela Anvisa, né? E uma das coisas que a gente tem que olhar em suplemento alimentar é que ele tem um registro, né? Então, olhar lá se ele tem um registro, né, o númerozinho certo, que é legal tá sendo indicado por um profissional de saúde, porque às vezes você está comprando uma situação que pode até não fazer mal. Não, às vezes, desculpa, até não fazer bem, mas às vezes está fazendo mal para você. Marcas conhecidas, olhar o rótulo, dosagem, para se atentar na sua real necessidade. E nessa questão da dosagem, eu acho legal que você falou, porque assim, o que eu vejo? Às vezes vai direto pelo preço. Então eu preciso comprar um whey. Aí adoro isso, a história. Aí eu vou lá e falo assim, esse custa 100, esse custa 150. Vou comprar esse que custa 100. Só que daí ela não vê que naquele que custa 100, ela vai ter que usar o dobro de volume do que aquele que ela compraria que pagaria 150. Então, aquele de 150 está saindo mais barato. E aí, é uma coisa que eu gosto de fazer com os meus pacientes, faça o custo por dose. Justo. Não faça o custo pela embalagem. Pelo produto final. Aquela embalagem, às vezes, tem 400 gramas. O outro tem 600 gramas. E mesmo tendo 400 as duas, a configuração, esse tem mais carboidrato e aquele tem menos. Ou aquele só tem proteína e aquele tem carboidrato junto. Sabe esses detalhes que eu falo que faz toda a diferença? Porque às vezes eu só estou suplementando proteína e estou comprando um whey que vem com carboidrato. A gente seguia muito claro, né? A gente tem que se atentar ao custo social do paciente, né? A gente tem que encaixar um suplemento que caiba na nossa realidade financeira. Mas muitas vezes a gente se atentar à dose correspondente, fazer justamente esse cálculo do valor, não do produto. Um custa 200 e outro custa 100. Mas o cálculo da dose. Eu preciso, com esse que é barato, eu vou ter que tomar 3 doses. Imagina, conseguir tomar, às vezes não dá conta o número de comprimidos, são 5 comprimidos para dar a dose que você precisa por dia. E eu gostaria de falar, daí abordar de que é uma dúvida muito recorrente, e ele é muito prescrito por médicos, por nutricionistas, mas muitas vezes o paciente não se atenta, que é o ômega 3. Eu já imaginava que você ia fazer ele. O ômega 3, ele é um dos suplementos, Larissa, que você já sabe, claro, mas que é interessante a gente especificar, que é legal para os nossos ouvintes, né, que estão atentos e que já, às vezes já até consomem, que é legal que eles tenham selos de qualidade, né, mas principalmente porque a gente de ômega 3, muitas vezes a prescrição do ômega 3 está ali, 1000 miligramas em 2 cápsulas. Mas a gente tem que estar atenta porque as doses efetivas de ômega, às vezes a gente precisa de EPA e DH, né? Enfim, fazer as proporções. Então, às vezes você vai levar o mais barato, mas você vai ter que tomar 5 cápsulas. Para muitas pessoas, isso é uma dificuldade. Então, para mim para mim eu também tenho dificuldade de comprimido, assim, de cápsula mesmo, aquelas mais simples de deglutir eu já não gosto.
Então, justamente por isso, é uma das coisas a gente se Sim. atentar à dosagem do produto para que a gente possa fazer o cálculo e ver se a gente vai conseguir fazer o uso contínuo. Isso é muito importante, prestar atenção, né, na hora de escolher. Existe um momento ideal para fazer a suplementação? Em jejum, antes do treino, depois do treino, durante a refeição? É padrão para todos os suplementos? Como funciona isso? A suplementação, ela tem a sua indicação específica, ela não é uma orientação geral. Para cada né? tipo de suplemento existe uma orientação. Justamente. Legal. Então, para cada tipo, como nós acabamos de falar do ômega 3, então, assim, a melhor ingestão dele é que seja feita após as grandes refeições, né? Não tomar ali no horário que você esteja de jejum, mas às vezes tem suplementos alimentares que você está utilizando para fim esportivo, que é ideal que você consuma antes do treino, outros que você consuma após o treino, outros que você tem associação com carboidrato, para ter a melhor absorção e aproveitamento. E é possível a gente suprir todas as nossas necessidades nutricionais apenas com alimentação equilibrada ou de toda forma todo mundo vai precisar de um suplemento? Eu sou fã da alimentação. Eu trabalho há muito tempo comercializando suplementos alimentares, que eles são auxílio para a nossa saúde, mas a alimentação equilibrada ela é fundamental. Não tem suplementação que corrija uma má alimentação. Sim. Então, a gente parte do princípio que uma alimentação equilibrada, ela vai te fornecer em via geral, as suas maiores necessidades nutricionais. Mas aí pode, que nem a gente comentou, às vezes a gente está passando por um processo gestacional, às vezes a gente está com uma demanda energética diferenciada, seja por atividade física ou por alguma patologia, né? E aí a gente vai precisar corrigir. Mas em via geral, um adulto ou um indivíduo saudável, ele consegue atingir as suas necessidades nutricionais através de alimentação equilibrada e orientada, né? Essa que é a parte, né? Equilibrada sempre, né? Equilibrada sempre. A gente, de uma forma geral, sabe, hoje se fala muito sobre alimentação saudável, consumo de frutas, consumo de verduras e legumes, as orientações gerais, né? De consumo de água, dos alimentos à base de cereais, proteicos. Então, mas isso, cada indivíduo tem uma necessidade. Então, o ideal é estar procurando um profissional, né, uma nutricionista, que é o profissional apto para estar fazendo a orientação nutricional e elaborar, às vezes, para te ajudar a fazer um plano que caiba na sua vida, de acordo com a sua necessidade, com a sua rotina, né, e preservando ali a saúde do indivíduo. E aí, vez ou outra, dependendo, pode ocorrer a necessidade da suplementação. É isso que eu sinto, assim, dentro do consultório, eu acho que você deve sentir a mesma coisa, é as pessoas terem a constância, né, Bárbara? As pessoas, elas fazem um dia, no outro dia elas pecam, então a constância de estar sempre equilibrando esse dia, consumindo de fato a necessidade que a gente tem de vitaminas e minerais, precisa ser uma prioridade na nossa vida, e as pessoas estão deixando cada dia mais isso de lado e achando que eu vou suplementando e isso está bom, e não, porque a biodisponibilidade do alimento, ou seja, a forma como o corpo recebe o alimento é diferente de como ele recebe o suplemento, né? Então isso também é importante. Muito, muito importante, justamente porque que nem eu acabei de falar, que nem as pessoas às vezes acham que a suplementação ela faz essa correção, mas a biodisponibilidade daquele suplemento é muito diferente do que o alimento in natura. Né? A forma como o seu corpo vai absorver isso tem diferença entre o alimento e o suplemento. E não vem, o suplemento às vezes vem com um nutriente específico, o alimento tem uma variedade imensa de nutrientes, né? Tem uma variedade imensa de nutrientes, tem ali o fator que eu falo que é o fator que a alimentação traz, que é a afetuosidade envolvida com a alimentação, né? A parte emocional, a mastigação. Então, isso é um alerta, né? Assim, na verdade, é um convite a pensar, elucidar para as pessoas que a alimentação, principalmente para as mulheres que às vezes querem fazer restrição de alimentação em virtude de manutenção de peso, redução de peso, que a alimentação nada substitui, assim, ninguém vai conseguir viver de suplemento, whey protein, suplementando todas as refeições. É necessário saber se alimentar.
Mas é uma busca diária, que nem você falou. Sim, é uma busca Esse diária. equilíbrio, ele é uma busca diária, a gente como profissional vai orientando, vai auxiliando. A gente também falha, né? Com A gente certeza. também tem dificuldade de manter a constância, de manter esse equilíbrio, mas a gente está sempre buscando. Acho que o mais importante é sempre você retomar. Convidar as pessoas a... Errou, recomeça. Errou. E não na segunda, recomeça agora, né? Recomeça na hora que você percebeu que está pecando, que está errando. Que está errando. Se no almoço não foi tão legal, eu vou tentar organizar meu lanche. E assim a gente vai caminhando para que a alimentação faça cada vez uma alimentação equilibrada faça cada vez parte do seu dia a dia, Sim. de uma forma efetiva. E para quem está pensando em começar a usar o suplemento, qual seria o primeiro passo para fazer isso com segurança e eficácia? Você falou já, mas eu queria, para fechar a nossa entrevista, eu queria que você trouxesse ainda mais esse assunto para a gente mostrar da importância. O reforço de quem está querendo utilizar suplemento alimentar primeiro, procurar um profissional da saúde, uma nutricionista, um médico, né, para que ele possa entender as suas reais necessidades, e os exames clínicos, né, os exames laboratoriais, que eles daí são um fator fundamental de auxílio para o profissional para identificar se há uma necessidade ou não. Ah, legal. Bom, acredito que tenha dado para trazer bastante clareza para esse assunto. Tem mais algo que você gostaria de colocar? Onde as pessoas podem te encontrar? Você atende em consultório, além da tua loja, né, do Armazém Natural, que a gente pode encontrar muito produto bacana, que tem uma equipe bem eficaz lá, que consegue ajudar a gente na hora das escolhas. Isso que eu acho bacana na tua equipe, que sempre está pronta para atender quem está ali buscando a melhor escolha. Fala um pouquinho mais sobre isso para a gente. Eu já, em virtude da loja, né, então eu sou proprietária da Armazém Natural, que tem 2 unidades aqui em Dourados. É uma loja que trabalha, né, com produtos a granel, com alimentos a granel, suplementação, tem fabricação também de pães, bolachas integrais, produtos sem glúten, enfim. Uma delícia tudo. É uma loja voltada justamente à alimentação. Eu sou nutricionista, responsável técnica da empresa, mas eu já não atuo mais como nutricionista, já tenho acho que uns 3 anos, em virtude de estar sempre mais atenta ao mercado, em treinamento com a equipe, para que a gente possa estar sempre atendendo da melhor forma possível e trazendo os melhores produtos, né, com segurança, porque hoje, quando a gente trabalha nessa linha de suplemento, eu falo que é um fator diferencial quando a gente é profissional da saúde e tem um comércio que trabalha com saúde, é uma atenção. Não é todas são as marcas que às vezes os clientes falam, eu vi, traz pra gente, que a gente encontra ali uma real qualidade para trazer. Então a gente é bem preocupado com isso, em oferecer produtos de qualidade, e vai ser sempre um prazer atender a população de Dourados. Qual que é o Instagram para a gente poder conhecer um pouquinho mais? Eu já conheço, né? Eu sou cliente, mas para o pessoal conhecer? O Instagram da Armazém Natural, eu vou passar lá depois a gente identifica, né, que tem o segundo Instagram das 2 lojas, é @armazémnatural, DDoS, de Dourados, e nós estamos lá esperando para todo mundo que tem dúvida, que quer entender um pouquinho mais, que quer fazer uma boa escolha, né, Bárbara? Vocês estão lá para ajudar nessa escolha. As meninas estão bem preparadas para fazer essa orientação ali, te explicar quais são as diferenças entre os suplementos, mas voltamos a dizer a importância do profissional de saúde. Para poder acompanhar. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem, encaminhem esse vídeo para as pessoas que realmente precisam conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto e fazer uso do suplemento realmente como um suplemento e não como uma alimentação de fato. Espero que tenham gostado. Um beijo e até mais. Tchau!